Seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite especial a você que nos acompanha nesse Tardecer com Maria, nesse dia maravilhoso. José Carlos, 23 de abril, olha só, quarta-feira, já estamos quase finalizando o mês de abril, hein? De novo, quase o fim de outro mês, né? Você tá louco, pai? O quarto mês já desse ano já tá indo embora. Tá passando muito rápido, Passa né? muito rápido, aí é difícil que a gente fica com a cabecinha branca, mas tudo bem. Com essa devoção que nós temos para com a nossa mãe, vamos invocar sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezamos juntos o Regina Celli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecesses trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Rezamos juntos a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosa nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Este é um momento, meu irmão, de você colocar a sua intenção. Talvez você tenha um pedido especial para fazer. Talvez você gostaria de fazer um agradecimento. Continuamos rezando com a intenção também pelo falecimento do Papa Francisco e pelo restabelecimento da saúde do Padre Gervásio. Que Deus possa conceder-lhe saúde. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje nós não podemos deixar em branco, né, Zé Carlos, o evangelho do dia, que é Lucas, né? Olha só. Lucas 24, do 13 ao 35. É um pouco longo, né? Muito bem. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontrar as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram?
Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e foram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que texto bonito, não é? Então veja aí, Zé, ele já é autoexplicativo, né, na verdade. Então, os discípulos, no domingo, né, o primeiro dia da semana é o domingo. No mesmo dia que Jesus ressuscitou de madrugada, eles iam embora de Jerusalém, entristecidos pelos acontecimentos. O mestre tinha sido crucificado, e eles, na esperança de que o mestre fosse ressuscitado, né, ressuscitasse, mas eles não acreditaram na notícia da Maria Madalena e das outras mulheres, né? Eles ficaram meio com o pé atrás. Eles ficaram meio, elas falaram que viram anjos, que ele ressuscitou, que o túmulo estava vazio, que isso e aquilo, mas eles não tinham se convertido ainda completamente, né? Então não acreditaram muito. E de certa forma também eles tinham razão, porque não podia se ir acreditando assim a qualquer acontecimento, né? Tinha que ter uma certeza no coração. Eles não tinham essa certeza ainda. Então eles iam conversando sobre tudo isso e precisou o próprio Cristo, né, alcançar eles no caminho, caminhar com eles e explicando, dando uma catequese, né? Uma catequese. Você vê, eu fico pensando na catequese do próprio Jesus, né? Meu Deus do céu. E passando pelas Escrituras e falando sobre a respeito dele. Isso acho que foi maravilhoso, né? E depois, no finalzinho, eles revelam que não ardia o nosso coração quando ele explicava as Escrituras. Então, arder o coração é sentir assim, fortemente que foi uma catequese mesmo para valer, né? E eles foram amolecendo o coração, foram percebendo os ensinamentos que o próprio Cristo, a própria homilia, a própria reflexão que o Cristo fazia das Escrituras. Eu fico pensando assim, mas que maravilhoso que devia ser, né? Receber uma catequese assim, e 11 quilômetros, é longe. Eu não sei se eles andaram todos os 11 quilômetros, o Cristo andou os 11, mas digamos que andou lá uns 5, 6, já era o suficiente para fazer uma excelente catequese, né? Opa, sim. Aí quando se aproximaram da casa, da vila onde eles moravam, aí Jesus fez menção que ia continuar a viagem, eles fizeram um convite para o Cristo: não, fica aqui conosco. E até aquele momento ele só estava ardendo o coração, desconfiado que não podia ser um homem comum que estivesse ali, né? Porque inteligente como que estava sendo, né? E Jesus ainda falou assim: como sois lentos para entender as coisas, né? E ruim de inteligência também, né? Aí, na hora de partir o pão, que é a celebração da Eucaristia, né? Sim. Aí eles falam: é ele. E ainda mais depois que ele repartiu o pão, né, que celebrou ali, repartiu o pão, ele desapareceu, né? Estava ali junto, de repente desapareceu, aí eles tiveram a certeza absoluta que era Jesus. E voltaram para Jerusalém, já como testemunha da ressurreição. Antes eles eram pessoas que duvidavam da ressurreição. Eles não tinham certeza ainda, não acreditaram nas mulheres, nas notícias das mulheres.
Aí eles voltam para Jerusalém, à noite ainda, né? Voltam imediatamente, confirmando que Jesus ressuscitou, que ele viu Jesus, que Jesus é o Senhor, e certamente ficaram lá, sei lá, eu imagino que ficaram a noite inteira batendo um papo sobre isso, conversando, né? E maravilhados, que eles viram o Cristo todo ensanguentado na cruz, sepultado, e ele estava ali andando, ensinando e dando essa catequese maravilhosa para eles. E nós não temos motivo nenhum, nem eu, nem você que está nos ouvindo, está participando desse momento, nós não temos motivo nenhum de duvidar, não é? É claro que a nossa fé é pequena, mas a gente tem que ter essa certeza, pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. Dá a graça para eu cada vez mais acreditar na ressurreição, acreditar que o Senhor está vivo, o Senhor conduz o mundo, conduz as nossas vidas, o Senhor perdoa, o Senhor salva e é a fonte da vida, né, José? Acho que é mesmo. Por aí, né? É por aí mesmo. E outra coisa, eu estava até lembrando aqui, quando ele falava no ardia o nosso coração, na celebração da Eucaristia também arde o nosso coração, quando é proclamada a palavra, quando é feitas as leituras, quando é proclamadas as leituras e quando há a homilia, quando a gente ouve aquela palavra e a gente coloca no coração e depois pratica, arde o coração. Arde o coração. Não é pouca coisa. E esse caminho de Emaús, a gente poderia até fazer um paralelo com a própria missa, né? Sim, esse caminhar, né? Tem até a procissão de entrada e tal. Se bem que a procissão de entrada tem um outro significado, mas dá para a gente associar também, né? Exatamente. Com esse caminhar de Jesus com os discípulos de Emaús. Até a mesa onde ele chega, lá na casa deles, Sim. que é a igreja, né? E faz aquela celebração bonita. Né? Muito bem. Tem uma pessoa especial na nossa caminhada também, que está sempre conosco, intercedendo por nós, por tudo aquilo que nós precisamos, que é Nossa Senhora. E esse entardecer com Maria, não podemos deixar de rezar e de fazer a nossa consagração a ela. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão materna de Nossa Mãe Maria Santíssima, Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, Zé Carlos, só lembrando então que daqui a pouquinho nós temos missa pelos falecidos, né? Nessa quarta-feira nós tivemos às 15 horas, missa da saúde, e agora às 19h30 teremos missa pelos falecidos. É importante rezar pelos falecidos, pelos entes queridos da nossa família, os conhecidos, parentes, amigos. É importante isso. Amanhã, quinta-feira, Zé Carlos, temos a adoração ao Santíssimo às 19 horas. Você é o nosso convidado especial. Você que está aí do outro lado da telinha é o nosso convidado especial a participar desse momento bonito de adoração ao Santíssimo. Amanhã, às 19 horas. E o entardecer continua normal. Né? Amanhã nós temos o entardecer às 18 horas, na sexta-feira também. E no final de semana segue normalmente as missas de sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E lembrar, né, José, que a Páscoa não foi só no domingo, ela continua, né? Ela continua. Continua as celebrações da Páscoa, né? Por isso que nós estamos vivenciando a semana oitava da Páscoa, né? 8 dias, 8 dias depois da Páscoa, né? Isso, é. E é interessante que qualquer pessoa que você encontrar na rua, você pode cumprimentar e dizer Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, isso, né? Está vivenciando ainda esse momento. Começou no domingo, né? E continua, né? Até domingo. Muito bem, muito obrigado, Zé Carlos, por participar conosco desse entardecer. É muito bom estar aqui rezando contigo. Deus abençoe você e toda a sua família, que Nossa Senhora possa cobrir vocês com o manto sagrado, protegendo de vocês e livrando de todos os perigos e males. Boa noite, Vera, também, que você tenha uma noite muito especial, que você tenha muita saúde para continuar esse trabalho bonito de evangelização e também trabalhando aqui nas transmissões. Muito obrigado pela sua participação. E a você que nos acompanhou nesse entardecer, muito obrigado. Boa noite, que Deus acompanhe vocês. Boa noite, José, Deus abençoe você, sua família,
a Vera também, e a você que acompanhou, que rezou conosco. Deus abençoe, desejo você um bom descanso e que Deus os abençoe abundantemente. Boa noite. Boa noite, povo de Deus. Até amanhã, hein?